Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao canal do Lucanas. Atualmente, Eduardo Bolsonaro não pretende mais tratar de tarifas, mas sim de emular o modelo prisional de El Salvador, o menor país da América Central continental. Ele, juntamente com Nicolas Ferreira, Bilinski, Flávio Bolsonaro e outros 4 parlamentares do União Brasil, encontraram-se lá sob a justificativa de abordar medidas contra a criminalidade, defendendo que os condenados permaneçam encarcerados em celas superlotadas. Se essa é a postura que sustentam, que todos sejam tratados da mesma forma, sem exceções, preferencialmente na mesma cela, Bolsonaro e todos os demais condenados. Então, é lamentável que todo esse turismo seja financiado, com o nosso dinheiro. E, ironicamente, entre os parlamentares que mencionamos no início dessa nossa postagem, um teve a namorada suicidada. Um cometeu crime de lesa pátria. Um é parente de traficante e outro está vinculado ao esquema de rachadinhas. Eles enaltecem, o governante daquele país, o Bukele, como um paradigma a ser seguido pelo Brasil. Um grande exemplo. Mas El Salvador, que eles não disseram ou não dizem em seus cortes nas suas redes sociais, que El Salvador é alvo de críticas por parte de entidades defensoras dos direitos humanos. É indiscutível que as gangues, isso não vamos tirar o mérito, causaram imensa dor às famílias salvadorenhas. Então, o fato de o cidadão salvadorenho hoje poder circular livremente em diversas áreas do país, o que não significa que a criminalidade foi totalmente eliminada, porque ainda existem, é algo que ninguém imaginava ser possível. O Bukele aí alcançou isso à custa de um regime de exceção. Basta pesquisar, que deteve aproximadamente 83 mil pessoas sem ordem judicial. Atualmente, El Salvador enfrenta a consolidação de uma ditadura sob a liderança de uma pessoa que controla as estruturas de todas as instituições e em muitas situações não fornece diretrizes claras, fundamentadas exclusivamente na lei. Todas as instituições acabam agindo conforme o que Bukele espera, ou o que ele orienta que seja feito. Esta é a realidade de El Salvador. Entretanto, o país continua a enfrentar elevados índices de pobreza, de desigualdade social e criminalidade ainda. Cerca de 1/6 da população
vive em insegurança alimentar, ingerindo menos de 1.200 calorias diárias e sofrendo com a fome. Um flagelo. Mas agora surgem dúvidas sobre essa conquista. Investigações sugerem que o governo do Bukele estabeleceu acordos com as gangues. Então, permitiu a diminuição da violência e a redução do número de homicídios. O cidadão comum lá de El Salvador já não sabe mais o que pensar a respeito. O regime de exceção está ativo desde março de 2022, embora a Constituição permita sua duração por apenas 30 dias, com possibilidade de prorrogação, uma vez. Né? Contudo, o regime foi prorrogado, pasmem, 44 vezes. E é considerado uma prática inconstitucional e resulta na suspensão de direitos e garantias constitucionais fundamentais. As detenções provisórias não se limitam mais a 72 horas. Podem durar até 15 dias sem que o detido saiba a razão de sua prisão e sem acesso a advogados ou representantes legais. Não há necessidade de informar os seus direitos nem de explicar o motivo da prisão. Podem levá-lo apenas porque alguém o ordenou e ponto final, encerrado o assunto. Inicialmente houve um aspecto assim positivo, porém muitos membros de gangues foram presos. No entanto, posteriormente, o regime começou a administrar essa situação de maneira inadequada. Ao permitir, por exemplo, denúncias anônimas de membros de gangues ou pessoas suspeitas, surgiu uma série de práticas prejudiciais. Começaram a deter indivíduos inocentes que não tinham relação com qualquer gangue. Essa situação agravou ainda mais o tema e atualmente há um considerável temor em El Salvador em se manifestar contra o governo, em atuar como ativista ou até mesmo em utilizar as redes sociais. As pessoas deixaram de se expressar como faziam anteriormente. Conseguem instaurar o medo e silenciar a população, corroendo sua liberdade de expressão. Então, esta situação não é apresentada aí pelos parlamentares da extrema-direita, bolsonaristas e adeptos dessa infeliz prática política aqui no nosso país. Os bolsonaristas, outra coisa, reclamam das condições da cela do Bolsonaro, né? No entanto, conforme as fotos aí apresentadas nas redes sociais desses aloprados parlamentares, em El Salvador, os prisioneiros dormem em camas de ferro, com placas de metal que chegam até o teto. Um circuito de segurança fechado, monitora cada movimento. Uma reportagem publicada pelo jornal El País em 2024 constatou que os detentos daquela unidade que estava sendo visitada, se alimentam de feijão e arroz utilizando as mãos. Já que talheres podem se transformar em armas letais. Banhos e cuidados dentários são realizados unicamente em bacias de pedra. O banheiro é localizado nos fundos à vista de todos.
deveriam apresentar essas fotos, né, em suas redes sociais. Então, os prisioneiros têm permissão para sair no máximo 30 minutos por dia para um extenso corredor interno, né, sempre algemados nas mãos e nos pés e sob a vigilância de policiais encapuzados, armados com rifles posicionados no telhado. Então, se o país é tão seguro como dizem, por que lá internamente os policiais ficam encapuzados? Medo de quê? Não há mais crime fora das celas? Interessante, não? Então é risível pensar que se pode aprender sobre segurança pública fazendo turismo em uma penitenciária estrangeira por um dia. Esses parlamentares absurdos fazem de tudo, exceto trabalhar no Congresso Nacional, onde deveriam estar, para o cargo que foram eleitos. Né? Analisando a situação da população brasileira e que apresentando projetos que melhorem a vida dos cidadãos. Imaginem a carga negativa que esses indivíduos recebem dos detentos dentro desse processo de capitalização política, né, da vulnerabilidade social. Então, basta observar os olhares deles. É muito mais uma busca sistemática por expressar publicamente opiniões ou sentimentos considerados virtuosos que essa turma aí não possui, não demonstra. O único intuito é o de demonstrar caráter, valor ou correção moral de sua posição sobre um determinado assunto do que uma preocupação genuína com a segurança pública, que é apenas superficial. Esta aqui é a grande verdade, né? Então eles se alimentam, né, dessa negatividade, são parasitas da vida alheia. O sadismo desse grupo é tão intenso que se comportam dentro dessa prisão como turistas em um zoológico. Eles buscam desesperadamente escapar da justiça. São criminosos a serviço das facções e com os Estados Unidos da América do Norte. É notável a postura de valentão, né, que eles adotam ao observar prisioneiros atrás daquelas grades. Né? Todos deveriam estarem dentro destas celas que observam. Existem mais crimes fora da cela, né, do que dentro. Era o que tínhamos a comentar a respeito. Comentem, se inscrevam no nosso canal, comentem e até uma próxima conversa.